Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos encontros, ao nosso bate-bola, ao nosso bate-papo. E é muito importante para mim saber que você confere credibilidade às nossas publicações, às manifestações que nós apresentamos, que nós colocamos à disposição da sociedade que tem acesso às redes sociais. E para conquistar essa credibilidade, nós sempre procuramos apresentar nossos pontos de vista, os nossos entendimentos de uma forma respeitosa. E eu gostaria de ouvir você, conhecer a sua opinião, conhecer o seu entendimento, conhecer as suas pontuações, as suas deliberações. Eu gostaria que você apresentasse a sua ideia quanto ao que externamos no que tange aos assuntos que nós introduzimos nas redes sociais. E hoje nós queremos trazer a você um assunto muito importante. Como é que nós identificamos a prática de violência? Quais os grupos que são vitimados por essas ações? Como isso ocorre? Por que isso ocorre? Qual o estímulo que o agressor tem para ter esse procedimento, para adotar esse procedimento? A partir de quando que ele decide ter um comportamento dessa natureza? E por que decide assim? Então, nós acreditamos que o Brasil apresenta índices alarmantes no que tange ao quadro de ações violentas contra grupos vulneráveis. Mas nós queremos tratar aqui de um assunto que abrange um grupo específico. Nós estamos prestes a dar início ao mês de agosto. E dentro desse mês nós temos uma campanha de combate à violência. O Brasil se mobiliza para desencadear iniciativas que resultem na redução do quadro de violência contra a mulher, contra a personalidade feminina. Mas assim, como é que nós podemos ter um registro, fazer uma avaliação do comportamento do agressor? Quais as justificativas que nós vamos conseguir trazer à tona para que possa ser admissível as ações que resultam em violência? Mas quais os tipos de violência que são praticadas contra a mulher? Por exemplo, ser chantageada, ter o seu patrimônio violado, ser tratada como um ser que não tem capacidade, que não tem desenvolvimento, que não age com sapiência, não ser reconhecida no segmento onde presta, onde desenvolve as suas atividades, sofrer assédio de todos os tipos. Então, nós estamos aqui para salientar que o Brasil, no ano de 2006, promulgou, sancionou a Lei 11.340. Essa lei recebeu a denominação de Maria da Penha. E essa lei, ela consolida, ela implementa uma série de medidas programáticas, uma série de mecanismos que tem por finalidade erradicar todo tipo de violência cometida contra a mulher. Mas assim, a lei tem surtido o efeito que a mulher espera? A lei tem atendido às expectativas da mulher? Como é que os juízes, como que as autoridades têm agido quando recebem uma denúncia? A mulher está pronta para enfrentar essa situação? Como ela tem enfrentado? Como ela tem agido? A autoridade policial, ela tem se preparado, tem se qualificado? As delegacias especializadas para o atendimento à mulher, ela tem uma equipe que realmente tem se desprendido, tem acompanhado, tem se preocupado e principalmente tem dado resolutividade aos problemas que são apresentados? Porque quando nós falamos em ações violentas, a nossa primeira preocupação é com o ato de hostilidade, de violência que se pratica de forma física. Mas nós sabemos que muitas vezes a mulher é oprimida, deprimida, tem o seu espaço minado por outros mecanismos. Nós queremos introduzir aqui, na nossa fala, antes de darmos continuidade
ao desenvolvimento do assunto que estaremos colocando para a avaliação dos senhores, o artigo 3º da Constituição Federal de 1988. E eu quero que os senhores prestem bem atenção na leitura desse artigo, porque ele traz à tona vedação a qualquer tipo de medida de ação que resulte em discriminação praticada contra o ser humano. E não é especificamente a mulher, evidente, mas já se trata de uma abrangência geral que impede, que se constitui com a finalidade de não permitir ações discriminatórias. Vamos à leitura do artigo mencionado. Artigo 3º da Constituição Federal, promulgada em 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1º. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2º. Garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3º. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 4º. Promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Após a leitura desse artigo, o que os senhores puderam entender? Os senhores foram capazes de agirem racionalmente para compreender do que a Constituição está tratando? E se não pode discriminar, por que bater? Por que agredir? Por que diminuir? Então, matar alguém por ser mulher, agredir alguém porque se trata de um ser humano que faz parte de uma categoria inferiorizada. Porque o Estado diz que são classes vulneráveis. Então, a Lei Maria da Penha, quando promulgada, ela veio com uma onda muito forte. Ela veio com um mecanismo muito importante. Porque ela tinha a finalidade de combater a violência contra a mulher. Ela tinha o objetivo de eliminar todo ato de discriminação contra a mulher e preparar o Poder Judiciário para intervir, qualificar o Poder Judiciário para adotar todas as medidas cabíveis. Mas isso tem acontecido? E agora, como nós estávamos mencionando inicialmente, no mês de agosto haverá uma mobilização muito forte. Haverá um trabalho que envolverá todos os segmentos da sociedade, visando conscientizar a mulher, falar de sua importância, visando trazer índices temáticos, dados que são fundamentais para entendermos o quadro de violência que ronda o país, que cerca o país, e ver quais são os mecanismos mais eficientes para combater essa onda de violência que se pratica contra a mulher. A mulher que é mãe, que é professora, a mulher que é bancária, a mulher que é lavradora, lavadeira, a mulher que é motorista, a mulher que nos orgulha simplesmente porque é mulher. Então, eu gostaria que o senhor prestasse bem atenção em alguns artigos dessa legislação, que é a Lei 11.340/2006, e nós estaremos colocando para que os senhores analisem os artigos 2, 3, 5, 7, 21 e 22 da Lei 11.340. Por exemplo, hoje a lei proíbe que o agressor possa receber a sua penalidade por meio do pagamento de multas isoladas ou cestas básicas. E a fiança, ela só pode ser autorizada por uma autoridade judiciária competente. Então, hoje a lei é mais rigorosa. Então, nós temos aqui uma série de medidas dentro da lei que são mais consistentes, dão mais aplicabilidade à legislação. Então, eu quero que os senhores confiram os artigos que nós mencionamos, da Lei 11.340/2006, em especial os artigos 2, 3, 5, 7, 21 e 22, porque eles trarão à tona o papel que a lei pretende cumprir, a responsabilidade que a lei confere às autoridades e, principalmente, a gama de ações positivas que são
ou que devem ser, colocadas para encorajar a mulher, fortalecer a mulher, para fazer com que a mulher não fique nesse inibimento, amedrontada com a hostilidade, com a monstruosidade da violência praticada por seus agressores. Vamos à leitura dos artigos mencionados. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Lei Maria da Penha. Artigo 2º. Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Artigo 3º. Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo 1º. O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Parágrafo 2º. Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput. Artigo 5º. Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Inciso 1º. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Inciso 2º. No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Inciso 3º. Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Artigo 7º. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Inciso 1º. A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Inciso 2º. A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Inciso 3º. A violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constrange a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Inciso 4º. A violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Inciso 5º. A violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Artigo 21. A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público. Parágrafo único.
A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. Artigo 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. Inciso 1. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Inciso 2. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Inciso 3. Proibição de determinadas condutas, entre as quais: alínea A. Aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. Alínea B. Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Alínea C. Frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Inciso 4. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Inciso 5. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Parágrafo 1º. As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público. Parágrafo 2º. Na hipótese de aplicação do inciso 1º, encontrando-se o agressor nas condições mencionadas no caput incisos do artigo 6º da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de armas, ficando superior imediato do agressor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência, conforme o caso. Parágrafo 3º. Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio da força policial. Parágrafo 4º. Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber, o disposto nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil. Após essa leitura, os senhores acreditam que os agressores ficarão mais precavidos? Os senhores acreditam que as mulheres se sentirão mais seguras? Os senhores terão confiabilidade total de que esses mecanismos serão implementados? Como os juízes têm procedido? Como têm sido aplicadas as medidas de proteção à mulher? Como a autoridade policial, como o Estado tem usado o seu aparato para proteger a mulher? Então, nós queremos dizer que nós estamos aqui para sermos parceiro da mulher. Nós estamos aqui para nos engajarmos nessa campanha, para nos colocarmos frente a frente com esses desmandos, para não admitirmos que a violência tenha continuidade, para colocarmos a nossa maturidade, a nossa experiência, os nossos entendimentos, a nossa capacidade racional com o objetivo de eliminar ou de pelo menos minimizar a violência que é praticada contra a mulher. E viva a liberdade, viva a mulher, viva o direito de ser feliz, viva o direito de fazer suas escolhas. E eu digo, com toda sinceridade, que nós queremos uma mulher livre, nós queremos uma mulher diferente. Nós estamos trabalhando, nos esmerando para que a lei ela possa não ser apenas uma letra fria. Nós estamos trabalhando para que os segmentos da sociedade se engajem nessa campanha e que nós possamos trabalhar com ardor, com eficiência, para que se cumpra todas as medidas constitucionais, todas as medidas que são estabelecidas pela legislação que foi promulgada para proteger a mulher, visando dar a ela a tranquilidade que precisa. A mulher tem o seu espaço natural. A mulher tem a sua liberdade natural. Pode exercer todas as funções em igualdade com o homem. Aliás, vamos fazer aqui mais uma leitura
que nós consideramos muito importante. Eu vejo que a nossa Constituição Federal, a nossa Carta Magna, ela fortalece os direitos individuais e coletivos do cidadão. Então, ela determina, no artigo 5º, que todos são iguais perante a lei. Ela determina a existência, a necessidade de se reconhecer que homens e mulheres se equalizam. Homens e mulheres estão no mesmo patamar em direitos e obrigações. E eu vou pedir que a leitura desse artigo ela seja incluída. Então vamos conferir aqui a leitura do artigo 5º, o caput, e o inciso 1º, 2º e 3º. Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Inciso 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Inciso 3º. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Como os senhores podem perceber, a exemplificação que nós podemos trazer à tona da leitura desse artigo é um fato inaugural que principia a abertura dos direitos e garantias fundamentais. E um desses direitos é não ser violentado, é não ser agredido, é não sofrer nenhum tipo de maus tratos. Então, quando nós falamos de equiparação entre o homem e a mulher, quando nós falamos de uma nivelação, por que essa onda de violência continua? Por que isso não tem fim? Por que não termina? Então aqui nós já estamos vendo que antes da entrada em vigor da Lei Maria da Penha, já existia uma preocupação do Estado. E agora o Estado fortalece, ele amplia o grau de preocupação porque ele entendeu que estava havendo um enfraquecimento, estava havendo uma fragilidade, estava havendo um abuso, uma persistência do agressor em maltratar a mulher. Criou-se a lei do feminicídio, entendemos que ela foi importante para proteger a mulher, assim como outras normas que protegem o deficiente, protegem a população idosa desse país, mas agora o assunto é a mulher brasileira, que não pode continuar sendo marginalizada, que não pode persistir sendo escravizada, colocada como um ser submisso, um ser que serve apenas para cuidar das indumentárias do seu cônjuge, um ser que fica apenas cuidando das atividades domésticas, a não ser por opção da mesma, né? Mas que não haja uma imposição, que não haja uma colocação no sentido de colocar a mulher em um patamar de inferioridade. Nós não podemos mais admitir. E aí, nós também queremos trazer aqui a leitura do artigo 6º da Constituição Federal. Esse artigo 6º, ele fala do direito à vida, à liberdade, habitação, educação, previdência social, dentre outros direitos. Então, vamos à leitura do artigo 6º da Constituição Federal de 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Após essa leitura, eu queria concluir minha fala salientando que nós devemos ter muito cuidado. Devemos nos acautelar porque está faltando orientação, está faltando publicidade da norma, simplificação da mesma, está faltando uma campanha mais ostensiva acerca dos direitos da mulher, está faltando mais rigor na aplicação da norma, está faltando responsabilidade por parte do poder estatal. E nós queremos aqui nos insurgir contra essa falta de ação, essa falta de compromisso, a necessidade de um envolvimento maior, a necessidade de que a sociedade também esteja atenta e se mobilize
não apenas no agosto lilás, no outubro rosa ou no novembro azul, mas durante o período anual integral para proteger quem necessita, para amparar aqueles que são vítimas de atos de violência, em especial a mulher brasileira, a mulher mundial. Eu queria agradecer a todos que conferem confiança às minhas expressões e hoje eu quero ouvir você, quero ver a sua fala, quero ver sua manifestação, quero ver você externando seus entendimentos e compactuando ou que antagonize o que falamos, para que nós possamos ter uma ideia da dimensão que tem, as ideias, a perfilagem das ideias daqueles que fazem parte das redes sociais. Um grande abraço, um beijo para vocês e eu quero estender o meu abraço às mulheres brasileiras e dizer a vocês que somos parceiros sempre, que estaremos no combate a todo tipo de violência, independente de ser ela psicológica, por meio de chantagem, violência patrimonial, sexual, qualquer tipo de violência nós iremos combater, porque o nosso Estado foi criado para dar liberdade e segurança, paz social a todos os cidadãos. Beijo!